Meus irmãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Os irmãos que puderem se colocar de pé. Em Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua orientação, porque é a tua palavra que nos santifica, é a tua palavra que revela sobre ti mesmo a nós. É a partir da tua palavra que vem toda a beleza do teu nome e da essência do teu ser. É por tua palavra que somos orientados e santificados e fortalecidos. É por tua palavra que o Senhor dirige e governa a sua igreja. E em nome de Jesus te agradecemos por tudo que tem nos dado, pelo alimento, pela palavra, e que a tua palavra faça morada em nossos corações, e que neste momento onde a tua palavra vai ser colocada, exposta aos nossos corações, que o Espírito Santo revele a cada um de nós aquilo que quer, aquilo que deseja e aquilo que orienta. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, boa noite, paz. Hoje eu peço um pouco de paciência para os irmãos. Hoje eu vou falar um pouco baixo, vou ser mais lento, com a voz bem ruim, mas eu acho que vai ser compreensível. Os irmãos, com a Bíblia aberta aí no capítulo 12, nós vamos continuar a meditação aqui dessa segunda parte do texto que Paulo escreve a essa igreja ali em Roma. Hoje, meus irmãos, a proposta que eu tinha de início, durante essas 2 semanas, era poder compartilhar com os irmãos o texto que vai aqui do verso 13, olha aí na sua Bíblia, onde Paulo fala que nós devemos compartilhar as necessidades dos santos, né? E conseguirmos ir até o verso 15, onde Paulo fala que os irmãos devem se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas o verso 13, na sua simplicidade, se tornou um pouco difícil por demais. E eu confesso que nós vamos ficar presos aqui no verso 13. É uma instrução muito simples mesmo, da parte de Paulo, para essa igreja ali em Roma. Mas o ato dessa ação é um ato um pouco complexo por demais.
Você percebe que ele é complexo no decorrer da história e ele se torna complexo nos dias de hoje. Hoje, especialmente hoje, no nosso meio, a complexidade, as informações pós-modernas que chegaram a nós e que estão tomando corpo da igreja evangélica dos dias de hoje, faz com que toda a Escritura, é claro, mas que um texto, um pequeno mandamento desse que Paulo traz aqui no verso 13, fique mais difícil, fique mais escasso de ser visto nos dias de hoje. Porque nós crentes estamos perdendo identidade. Percebam bem, vou repetir. Nós crentes estamos perdendo a identidade de crentes. Aquele povo que era visto na rua, com vestes bem peculiares, com estilo de vida bem peculiar, com posicionamentos bem peculiares e com uma metodologia, um estilo de vida diferente, já não é encontrado mais nos dias de hoje. Os que se dizem evangélicos nos dias de hoje perderam a identidade, não a identidade de gerações passadas, a identidade da Escritura, a essência de ser crente. É por isso que o verso 13 ele é um pouco difícil e ele vai se desdobrando aqui, 14 e 15, ficando um pouquinho mais difícil. E um dos motivos que nós estamos perdendo essa identidade, o irmão Alex falou, hoje a escola bíblica foi praticamente voltada para isso. Esse mundo de informações que nós temos aqui e as influências que nós estamos sofrendo daqui, que estão forjando a nossa forma de pensar, estão forjando a forma de nós falarmos, a forma de nós vivermos e a forma de nos comportarmos quase que totalmente, irmãos. É assustador. Estamos distantes da Escritura, muito distantes. Como diz aquela figurinha, né, um memezinho, qual é a base disso aí? Ah, estão falando. Qual é a base da sua fé? É o que disseram. A igreja está morna. A igreja não está fria. Se a igreja estivesse fria, irmãos, poderíamos festejar, poderíamos comemorar. A igreja evangélica está morna. E esse estado de colapsão está chegando aqui. Estamos ficando mornos. Ah, é porque nós não falamos em língua estranha, pastor? Não, não é isso. É porque não está tendo nenhum profeta no nosso meio para falar mistérios? Também não é isso. Ah, é porque não está havendo curas e sinais? Não é isso. É porque nós estamos distantes. Perdemos o perfil, a identidade de crentes. Hoje qualquer mundano confunde-se com um crente. Qualquer pagão romano, na sua melhor expressão, é parecido com um crente. Olha que absurdo. Qualquer reunião pagã romana está parecida com o culto. E a conduta de vida, assustador. Que nosso Deus nos dê graça para entendermos um pouquinho sobre isso aqui, para que possamos mudar aquilo que em nós está distante, porque cada um dentro da sua peculiaridade perdeu-se essa identidade. No domingo retrasado, meus irmãos, porque domingo passado nós meditamos sobre Provérbios 31, nós falamos sobre posicionamentos importantes que os irmãos de Roma deveriam ter. E 3 posicionamentos ficaram claros para nós aqui, segundo a Escritura. Eles deveriam ser plenamente felizes, porque na espera do porvir. A felicidade que é evocada por Paulo sejam plenamente felizes pelo que está para vir.
que deve reger? Qual é o primeiro desejo? Qual é a primeira alegria? Qual é a primeira felicidade? Qual é a expectativa maior de vocês? Aquele grande dia, a volta do Senhor Jesus. Uma segunda certeza é que eles deveriam permanecer firmes diante das tribulações. E nós vimos que o termo grego utilizado por Paulo é muito forte, muito contundente. O arroxo, o aperto, o estado abafadiço, eles deveriam continuar até o final, perseverantes. E tudo isso perseverantes em oração. Paulo fala assim, vocês devem fazer e continuar dessa forma de viver em oração. Uma igreja perseverante em orar. Hoje, meus irmãos, o chamado de Paulo não é nada bom, não é nada agradável. Paulo está conduzindo os seus leitores para se envolverem com problemas. Paulo não está chamando ninguém aqui para uma festa. Paulo não está chamando ninguém aqui para coisas alegres, solenes, felizes. Paulo está chamando os seus leitores e dizendo assim para eles, se envolvam com problemas. Paulo está chamando esses irmãos para abrirem as portas das suas casas. Paulo está chamando esses irmãos para serem presentes nas tristezas e alegrias dos irmãos. Uma igreja que está presente no momento difícil, no momento alegre, no momento festivo e no momento de luto. E Paulo instrui que, diante das perseguições, talvez essa seja uma das mais difíceis. Diante das perseguições, a reação é abençoar os perseguidores. Paulo, o que eu tenho que fazer quando eu for perseguido, Paulo? Qual é a estratégia? Abençoe os que te perseguem. Paulo, o que eu tenho que fazer diante dessa situação bagunceira, desse local onde eu estou? Abra as portas da sua casa. Paulo, o que eu tenho que fazer diante da situação dos meus irmãos de fé? Se alegre quando eles estiverem alegres e chorem com eles quando eles estiverem tristes. É um chamamento difícil, irmãos de Paulo. Mas lembrem-se, aqui não são conselhos, aqui são pequenos mandamentos. Se eu fosse intitular o sermão de hoje, ele seria assim, coisas de crentes. Só um crente cheio do Espírito Santo pode fazer isso aqui. Vou repetir. Só um crente cheio do Espírito Santo pode viver isso aqui. Pastor, eu conheço pessoas que não são crentes e vivem isso aqui. É a graça comum, irmãos. Deus levanta bodes para fazer isso, porque muitos crentes abriram mão das suas responsabilidades. Paulo está dizendo para esses irmãos, você não pode ter tanta privacidade. Você não pode ser egoísta. Vocês não podem ter tantos confortos. Vocês não podem ter tanto ou vocês não podem ter tão pouco que não compartilhem com os demais. E o verso 13 é assim: compartilhar as necessidades dos santos. Paulo está falando dos domésticos da fé, daqueles irmãos que estavam transitando ali em Roma. Paulo está falando que essa igreja tem que se envolver com esses irmãos. O verso 13 todo é assim: compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Eu quero que você fique aí com a Bíblia aberta, eu quero olhar com você, passo a passo, para que a gente possa tentar compreender o que está acontecendo e como que Paulo olha para a situação de compartilhar a necessidade do santo daquela época. E como que Paulo instrui essa igreja a compartilhar a necessidade dos santos, se envolver com as necessidades dos santos daquela época, como que elas chegam para nós. E como que nós devemos viver isso nos dias de hoje. Sabe por quê, irmãos?
Santos são todos os crentes que foram chamados pelo Senhor Jesus, foram justificados. Todos santos têm necessidades. E eu quero que, de maior ou menor proporção, vocês se envolvam com as minhas necessidades. Me ajudem, eu preciso de vocês. Da mesma forma, meus irmãos, eu sei que vocês santos têm diversas necessidades. E eu, como irmão em Cristo, segundo o que Paulo ensina aqui, eu tenho que me envolver com as necessidades de vocês, para que eu possa ser bênção para vocês, bênção de Deus. É assim que o Senhor Deus quer que a sua igreja ande. É assim que o Senhor Deus quer que a sua igreja viva. Sobre essa realidade, quando nós olhamos os crentes e a forma como os crentes tinham que viver e viveram, os irmãos que são têm maior familiaridade com a história podem me ajudar. Teve, não sei se foi um cônsul ou o próprio imperador, ele solicitou que os crentes, esse povo, essa seita, né, ali do primeiro século, dos primeiros séculos, fosse observada de perto, porque era uma seita que crescia expansivamente, crescia numericamente. E alguns oficiais ou alguém do povo, alguém do império ficou incumbido de olhar e ficar de perto em cima dos crentes, para ver realmente se realmente esse povo trazia perigo para o Império Romano. E depois de um tempo, essa pessoa volta e traz o relato. E ele diz assim: olha, a gente não tem muito que se preocupar com esse povo, não. Por que não? Porque além deles cuidarem dos deles, eles cuidam dos nossos. Além de socorrer os idosos deles, as crianças deles, as senhoras deles, eles socorrem os nossos. Não estão dentro do aprisco deles, eles estão estendendo as mãos. Como é que teme um povo desse? Devemos ser nós hoje. Zelar dos nossos. E entender que nós devemos ser zelados também por irmãos. Primeira palavra, vem aqui compartilhar. Aqui Paulo fala assim, tenham comunhão, participe das necessidades de alguém. E quais são essas necessidades? E esse termo necessidade aqui no verso 13, meus irmãos, nós temos que responder para que nós possamos entender do que Paulo está falando. Qual é a falta? Qual é a necessidade dessa igreja ali em Roma? O interessante é que essa palavra ela se repete por volta de 30 vezes no Novo Testamento. Criteriosamente, ela se manifesta assim por 3 maneiras específicas. Aí você vai entender ela pelo contexto. Você vai entender o que essa necessidade, do que ela está falando, de acordo com o que o contexto explica. A primeira delas, necessidade vai ser usada no Novo Testamento quando fala da necessidade do básico, do arroz com feijão. A gente fala hoje, o nosso básico é o arroz com feijão, o pão, né? A comida, o sustento, o cobertor, o abrigo, a acolhida. Você vai ver essa palavra sendo usada ali. A segunda manifestação dessa palavra no Novo Testamento, diante dessas quase 30 vezes que aparece, ela vai falar da necessidade do ensino. As pessoas têm necessidade de aprenderem, de ouvirem, de crescerem, de conhecerem o Senhor. E mais uma vez que você vai encontrar essa palavra é a necessidade do prático, do básico, do usual, que os irmãos têm necessidade disso. E aqui nós temos 3 textos que brotam para nós e nos mostram como que elas se manifestam. Olha na Bíblia de vocês aí. Lucas, capítulo 10, verso 42. Lucas, capítulo 10, o verso é o 42. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Lucas 10, 42. Entretanto, pouco é o quê? Necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Tem muitas necessidades, mas entre todas as necessidades, Maria escolheu a maior que ela precisa. Qual é? Ficar aos pés de Jesus. Maria tinha necessidade de ensino, de ser ensinada, de aprender. Filipenses capítulo 4, verso 16. Filipenses capítulo 4, o verso é o 16. Todos acharam? Olha o que diz a palavra aí. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está falando, e você conhece a história de Paulo. Paulo era um homem muito necessitado de ajuda, de suporte, principalmente quando estava nas suas cadeias. Aqui Paulo recebia todo tipo de ajuda, sustento, alimento, pergaminhos, literatura. E ele fala para esses irmãos: vocês me socorreram não só uma vez, mas duas. As minhas necessidades. Por último, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, o verso é o 12. Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo fala assim: vocês já eram para ser mestres, mas vocês precisam do alimento. A necessidade de vocês é do leitinho mais raso. Vocês não podem ter alimentos sólidos. Ou seja, nós observamos que a palavra necessidade está enquadrado naquilo efetivamente do que as pessoas precisam. E aqui, verso 13, contexto do capítulo 12, qual é a necessidade ali dos santos que estão em Roma? O próprio verso 13 diz: compartilhai as necessidades do santo. Fazei o quê? Praticai a hospitalidade. Qual era a necessidade dos santos, irmãos? Hospitalidade. Eles precisavam de abrigo. Os santos em Roma precisavam de abrigo. Paulo está instruindo os irmãos da igreja de Roma a observarem uma dura e clara necessidade daquela época: hospitalidade. É tão distante para nós falar de hospitalidade, né? Aqui você vai ali na esquina, tem um hotelzinho aqui, tem um abrigo ali, tem albergue, tem um bocado de coisa. Naquela época não tinha essa pluralidade. Naquela época não existiam confortos. Naquela época não existia prática. O que Paulo está falando para esses irmãos aqui, igreja: abrir sua casa, compartilhar das suas coisas, investir o seu tempo na vida do irmão necessitado. Paulo está dizendo: a necessidade de vocês aí é isso. Os santos precisam disso. Compartilhar a necessidade deles. O que? Abra a casa de vocês. E aí, como eu falei para vocês, esse pequeno mandamento de Paulo não é fácil. Isso é porque nós ainda nem entramos no contexto de Roma para que nós possamos entender como que não é fácil. Estou falando que ele não é fácil para nós, hoje. Se para nós hoje já não é fácil, imagina para aquela época. Só que na mente de Paulo, ele não está em primeiro lugar focado no crente que abriria a casa. Em primeiro local, ele está focado na glória de Cristo e na necessidade dos santos. Porque Paulo também foi alguém que precisou de muita hospitalidade. E ele sentia na pele o que é precisar de ter uma porta aberta para se abrigar por algum dia ou por alguns dias. E aí nós percebemos que a instrução de Paulo aqui, irmãos, é poder fazer com que a igreja entenda que aquilo que ela vai fazer é alguma coisa que um dia eles vão precisar ou é algo que eles estão precisando.
Lembra que Jesus ensina nos evangelhos que nós devemos fazer o próximo da mesma forma que nós queremos que façam com a gente. Paulo está tratando isso aqui. Paulo não está pedindo um bis, uma taça de vinho. Paulo não está pedindo uma noite com pipoca. Não. Está dizendo assim, abra a porta da sua casa. Deixa alguém pernoitar aí. Dá o básico para essa pessoa comer. Cobre ela do frio. Possibilita ela um socorro de pouco tempo. Socorre ela. Para quê? Para que Cristo seja glorificado em primeiro lugar. E para que aquela pessoa encontre guarita entre os da fé. Sabe, irmãos, acredito, o texto não fala, mas eu acredito, pelo contexto histórico que nos cerca aqui. O contexto histórico que cerca a carta de Paulo é um contexto nebuloso. Roma, 115 a.C. até 400 depois de Cristo, é um contexto que está passando por metamorfoses, mas cada vez piores. Está evoluindo, pastor? Está uma maravilha. Para aqueles que estão enriquecendo, para aqueles que são poderosos, para aqueles que são grandes, para aqueles que são dominadores, para aquele que é o Estado, está cada vez melhor. Mas para aqueles que estão na marginalidade, para aqueles que não têm nada, para aqueles que vivem debaixo do aglomerado, as coisas estão cada vez piores. E Paulo não está escrevendo uma carta dizendo assim, quebrem tudo, arrebentem as coisas aí, destruam a estrutura do Estado, matem, levantem bandeira de guerra. Não. Paulo está falando assim, abram a porta da casa de vocês. Aí muita gente vai falar assim, não é tão difícil, né, pastor? Abrir a porta de casa e tal. Vocês têm ideia do que eram as casas no Império Romano daquela época? Vocês têm ideia do que era o saneamento básico daquela época? Vocês têm ideia do tamanho da proliferação de doenças que eram daquela época? Vocês têm ideia do tamanho da prostituição, promiscuidade que era naquela época? É nessa época que Paulo está falando assim, sejam hospitaleiros. Provavelmente, meus irmãos, Roma era a cidade, o maior número de pessoas daquela época. A população ela variava entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. O local era de grande desigualdade social. Ali existiam pessoas muito ricas, mas a maioria eram bem pobres. Pobre de maré descia. Os ricos moravam em grandes casas. As casas dos ricos, que eram em menor número, elas eram chamadas de domos. Domos eram casas grandes, espaçosas, com vários aposentos, que tinham uma liberdade enorme. Os pobres, que eram a maioria, moravam naquilo que chamavam de ínsulas, ilhas, condomínios. Eram condomínios de aluguel. Algumas características dos imóveis chamam a atenção daquela época. A maioria era feita de madeira e acontecia muito, era muito recorrente, incêndio. Pegava fogo muito rápido. Imagina hoje, né, Júlio? O incêndio hoje, por mais que tenha estrutura, os bombeiros, demora, vai tudo. Você imagina naquela época. Tudo de madeira, pegou fogo, a desgraça. Quantas pessoas morrem? Depois de Crassus, é um personagem que nós vamos ver aqui, muitos prédios altos apareceram, olha só. E a gente pode falar assim, puxa vida, chegou um empreendedor, grandes prédios, grandes condomínios, show de morar bem, e não sei o quê. Como é que é o nome? Lá em cima? Cobertura, puxa, chegou, o homem evoluiu. Nada disso, irmãos. A coisa foi pior. Quando a situação é pior, aparecem pessoas assim, eles fazem com que fiquem pior ainda, só que fica melhor para eles. Esse homem foi um explorador da área do mercado imobiliário, um homem muito próspero, explorava mão de obra barata
E ele, quando começou esses prédios, foge minha memória que os prédios chegavam a 4 ou 9 metros, mas quanto maior chegavam os apartamentos em cima, pior ficavam as coisas. Eram os aluguéis mais baratos lá para cima, porque a estrutura era menor, tudo era mais difícil, tudo era mais... a escassez era maior. Os prédios não tinham esgoto, não tinham água, não tinham estrutura, os banheiros eram públicos, não havia cozinhas. As cozinhas, as raras cozinhas que existiam, estavam no primeiro andar. E o primeiro andar estava exposto e tinha acesso aos transeuntes. Roma, naquela época, existia muitos transeuntes também. Quanto mais subia, mais degradante ficava. E aqui nós entramos nesse homem. Entre 115 a 53 surge Marcos Licínios Crassus. Quem foi esse homem? Aliado e financiador de Júlio César e um dos homens mais ricos de Roma, explorador imobiliário. Cícero, um cônsul que provavelmente precedeu o Marcos Crassus, olha o que ele disse que Marcos era comum de Marcos Crassus fazer. E aí vocês vão se lembrar de um certo deputado federal de algumas décadas atrás, que quando caiu o prédio, as construções dele eram construções muito ruins. Olha o que Cícero fala dele. Cícero diz que Crassus ria quando suas edificações caíam. Ele ria, irmão. Ele zombava. Ele achava bom. Por quê? Assim ele poderia cobrar mais caros aluguéis. Olha a situação de Roma. Existiam pessoas ricas e prósperas? Existiam. Elas estavam nos seus domos, fechadas, cercadas, enormes, por vários cômodos. Mas existia em grande número, maior número, aquilo que se chama de ínsulas, pequenas ilhas, pequenos condomínios, onde tudo isso era verdade ali. E o que mais se predominava em Roma era a necessidade dos irmãos. Paulo olha para essa igreja e talvez seja esse o motivo do verso 13. Paulo está falando assim: vocês têm muitas necessidades aí. Eu sei que vocês têm muitas. Passam muitos problemas aí. Mas existe uma necessidade aí que vocês têm que suprir. Qual, Paulo? Hospitalidade. Sabe o que eu aprendo com Paulo aqui? É saber que eu não devo isolar a necessidade das pessoas, mas como crente iluminado que nós somos, conduzido que nós somos pelo Espírito Santo, devemos procurar descobrir quais são as maiores necessidades do local, para que nós possamos intervir com conselhos ou para que nós possamos intervir com ajuda sistêmica, a mão estendida para aquela maior necessidade. Talvez seja isso que Paulo está fazendo. A maior necessidade de vocês aí é hospitalidade, porque esse local é terrível. Paulo não está falando assim, mudem daí, preparem para uma revolução. Não, abram as portas das casas de vocês. E aqui nós entendemos, sabe o que, irmãos? Não tem ninguém que tem pouco, que não pode dar um pouquinho. Não tem ninguém que não tenha muito, que não possa compartilhar um pouquinho também com os outros. Nós somos crentes. Nós somos chamados para sermos diferentes de tudo e de todos que estão nesse mundo. Porque essa palavra não se copia, irmãos. Esse evangelho não é vivido por outras pessoas. Essas instruções são loucuras. Se para nós já é difícil, imagine para o mundo. Paulo está falando assim, abre a porta da casa de vocês. Aí você vai falar assim, pastor, mas é difícil acreditar que alguém faria isso. O livro de Romanos mostra isso. Não só em Romanos. Porque hospitalidade, irmãos, era uma prática muito comum. Não só na igreja do primeiro século. Se vocês olharem para trás, se vocês olharem para o Antigo Testamento, hospitalidade era muito comum entre o povo de Deus. E ele foi continuado. E deve ser continuado hoje entre nós, queridos. Nós devemos ser um povo hospitaleiro.
Nós devemos ser um povo que faz com que as pessoas, os irmãos da fé, sintam-se em casa, por maiores que sejam divergências. Nós não devemos defender bandeiras, levantar bandeiras, ou procurar revanche de bandeiras, é abrir porta de casa para socorrer necessidades. Paulo não está falando para fazer adesão de nada. Paulo está falando assim, abriga os irmãos para sanar um pouquinho dessa necessidade aí de vocês, que é muito grande. Muitos irmãos necessitados. E nós temos um exemplo aqui na carta aos Romanos. Romanos capítulo 16. Abrem a Bíblia de vocês. Uma família crente ali, que provavelmente não vivia numa ínsula, mas provavelmente eles viviam num domus, numa casa de maior espaçamento. Quando nós olhamos para o fato histórico que nos cerca aqui, vocês vão perceber que provavelmente a família aqui de Áquila e Priscila, eles eram pessoas que estavam nessa situação de alguém que tinha um pouco mais de conforto financeiro e estrutura mobiliária para que ele pudesse fazer o que eles estão fazendo. Romanos 16, do verso 3 ao verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, ó. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. Olha isso aí. E isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todo o que, irmãos? A igreja e os gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Épêneto, primícias da Ásia para Cristo. Nós temos o exemplo de uma família que abriu sua casa para que se tornasse uma igreja e para que se tornasse um abrigo de fé e de socorro temporário para os domésticos da fé. O que esse exemplo nos chama a atenção aqui, irmãos? Que nós não estamos tratando, e é que eu peço que vocês prestem atenção, nós não estamos tratando de algo figurado, de algo supérfluo, de algo que não pode acontecer. Olha o contexto de Roma. Olha a realidade de um Estado. Olha a realidade de uma igreja. E uma família está explicitamente aqui, dentro das suas possibilidades, fazendo aquilo que Paulo determinou que fosse feito, socorrer as necessidades dos irmãos. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Porque os crentes poderiam ter certeza que quando chegassem nesse império, nesse local terrível, forte, nesse local que não se flexibiliza, de muita pobreza, de muita rigidez, de muita força, eles iriam encontrar um suporte, uma casa, uma família, que não só desse abrigo, mas que orasse com eles, que pregasse a palavra com eles, que compartilhasse a esperança das coisas do porvir com eles. Irmãos, isso é bênção, irmãos. A palavra de Deus não está falando de coisas folclóricas, queridos, ela está falando de realidade. É possível cumprir sim a palavra do Senhor, independente de onde que esteja essa igreja, de onde esteja a sua família, é possível sim obedecer a palavra do Senhor. O verso 13, meus irmãos, e o exemplo de Áquila e Priscila são da mandamento para todos. E qual é esse mandamento? Qual é esse mandamento? O mandamento é esse: assistam os santos em suas necessidades. O mandamento do verso 13 é: independe de qual seja a necessidade.
a instrução de Deus para todos os crentes, não só para os irmãos que estão em Roma, é este. E eu peço a atenção dos irmãos: socorram os filhinhos do Senhor que estão espalhados pelo mundo. Socorram os santos, socorram os crentes, sejam bênçãos de Deus para essa família, da qual boa parte, a maioria das vezes, nós nem a conhecemos, mas nós somos intimados pelo próprio Deus. Socorram os meus filhos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Necessidade tem demais. Problemas estão sobrando. Nós temos que ser sensíveis a essa palavra, sensíveis a essa ordem, para que possamos socorrer irmãos na fé, irmãos. Estender as mãos aos necessitados, os domésticos da fé. Aqui existe um desafio muito grande para nós. Por que é tão difícil? Preste atenção nesse desafio, irmãos. Esse é muito importante para nós. Por que é tão difícil assistirmos aos santos nos dias de hoje? Por quê? Por que ficou tão difícil assistir os irmãos nos dias de hoje? Pararam para perguntar isso? E aqui eu trago de volta aquilo que eu falei no início. Quanto mais distante da Escritura nós estamos, mais difícil de cumprirmos o que ela ensina para nós. Antigamente, irmãos, nós éramos um povo que você escutava e falava assim: aquele povo barulhento, que cantava hinos da volta de Cristo. Aquele povo que estava ali na rua pregando o Evangelho. Aquele povo que estava ali servindo as pessoas, mas servindo por servir. Gosto, alegria. Aquele povo que ia para a casa de um irmão que estava enfermo, fazia uma roda de oração. Rapaz, o fogo caía, Kennedy. O fogo pegava mesmo. Era coisa muito gostosa. E ali passava, os irmãos oravam, aí comia, já tinha conversa, mas vivia nessa esperança. Pastor, estou com problema, chama os irmãos para vir aqui em casa. Pastor, me ajuda. Tinha um empenho, tinha dedicação, tinha necessidade, tinha querência, tinha ardor. Perdemos, irmãos, perdemos. Deixa eu falar com o irmão fulano de tal, porque esse irmão tem palavras tão sábias para mim. Esse irmão é tão bíblico. Deixa eu procurar a irmã fulana de tal, essa irmã é tão bíblica. Ela fala... Perdemos, irmãos. Perdemos. Perdemos para os players atuais. Cobram quantos mil por um batismo? Cobram não sei quantos por aventuras. Perdemos. Perdemos para crianças de 8, 6, 10, 12, 15 anos, que estão dizendo que estão falando em nome do Senhor, que estão dizendo que estão curando, e não estão curando ninguém. Perdemos. Perdemos porque praticamos e vamos para muitas festas, mas esquecemos que tem muita atividade na igreja. Perdemos porque a Bíblia já não é mais lida, não é mais conhecida. Cada dia a geração de evangélicos de hoje aumenta numericamente, mas diminui o conhecimento da palavra. Que evangelicalismo é esse? Que igreja evangélica é essa, irmãos? Acabou o temor, o respeito, acabou o zelo. Estamos distantes. A gente pode falar assim: rapaz, tem gente necessitada, irmãos, tem gente necessitada demais. Demais. Mas é demais. E às vezes é de coisa tão pequenininha, tão supérflua, que, irmãos, qualquer um de vocês poderiam suprir a necessidade de alguns de vocês. Eu falo porque eu os conheço. O Senhor está me dando graça para o pastorado. Estamos perdidos. É Instagram, é WhatsApp, é Orkut, é Facebook, é Faustão, é Xuxa,
sei lá o que. Você fala, rapaz, onde é que esse povo está, meu Deus do céu? Onde é que nós vamos parar? Não tem mais, tem padrão, irmãos. Perdemos. Antigamente eu lembro, e eu nem era crente. Eu vou para a igreja orar, estou doente. Vai para o médico. Vou para a igreja primeiro. A igreja ia curar? Não. Mas eu prefiro colocar ali diante do Senhor e receber oração do que antes procurar o socorro médico. Não que ela está substituindo, porque tinha certeza que o povo orava, o povo tinha fé. Hoje não tem isso mais, irmãos. Estamos minguando, morrendo. Se estivéssemos frios, prestem atenção, se estivéssemos frios, estaríamos bem. Mas nós estamos mornos. Hoje tive uma conversa com Kelly. O Senhor Deus tem me incomodado alguns dias para trazer uma palavra pastoral para os irmãos. Está relacionado também a isso. Quero me dedicar mais à oração. Irmãos, hoje nós temos que nominar as igrejas, e são igrejas grandes aqui desse país, que você tem que deixar claro, não vá, não entre, não escute. Eu estou falando de igreja, eu não estou falando de seita, eu estou falando de igrejas. Não chegue perto, você vai se dar mal. Quando você vê alguém, quando você vê um presbítero dessa igreja, quando você vê um pastor dessa igreja, corra, fuja, tenha medo, porque ele vai te fazer mal. Irmãos, as coisas estão ficando feias. Mas estamos bem. Sou crente, eu vou para a igreja domingo. Está errado, irmãos. Está errado, isso não é sinônimo de ser um crente. Aqui nós vimos que Paulo traz um pequeno mandamento. E ele mostra na própria palavra, a palavra se cumprindo. E numa situação dificílima, irmãos, dificílima. Hoje não está difícil, sabe por quê? Eu acho que na casa de cada um de vocês tem comida e bebida sobrando, não tem? Ninguém aqui está sendo perseguido, né? Ninguém aqui está correndo perigo de morrer incendiado, né? Ninguém aqui está correndo perigo de um órgão do Estado chegar na porta da sua casa. Está preso. Ninguém está correndo esse risco. Tá tudo bem, né? Você está aqui louvando, você está aqui cantando, está tudo ótimo, né? Acredito eu, pasmo, melhor fora se estivéssemos em Roma hoje. Melhor fora se estivéssemos em Roma, morando em pequenas ilhas. Talvez teríamos aquele fervor de crentes. Talvez amaríamos, daríamos para irmãos, estenderíamos as mãos, ajudaríamos, oraríamos, leríamos, estudaríamos a palavra. Talvez. Mas hoje é aquela política de como você mata um caranguejo. Você não dá paulada, não coloca na água fervendo, né, Gisele? E morna, né? E vai deixando, e o bichinho está ali, de repente. É igual diz aquele vereador, foi dormir, quando acordou estava morto. Os crentes de hoje são isso, irmãos. Queridos, vocês estão sendo colocados em águas mornas. A temperatura está subindo. Daqui a pouco vocês vão morrer. Tem muitos que já estão mortos. Tem muitos dentro da igreja, que se diz a igreja evangélica de hoje, já morreram há muito tempo. Já estão mortos. Estão fedendo. São horríveis. Mas
sou crente. Eu sou da igreja fulana de tal. O meu pastor é fulano de tal. Olha a pregação. Já morreu. Muito tempo. Muito tempo. Por que, pastor, que é tão difícil isso aqui? Por que isso é um desafio? Porque a maioria de nós perdemos a nossa identidade. Meus irmãos, nós precisamos de algo importante aqui, de termos o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Olha as atitudes, olha as palavras de um crente verdadeiro, de um crente que conhece a palavra, de um crente que a palavra é o instrumento do Senhor, é regra de fé e prática da sua vida. Ele fala assim, ele entende assim, melhor dizendo, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Os meus pensamentos, as minhas palavras, esse corpinho aqui que vocês estão vendo, pertence ao Senhor. O crente de verdade, eu pertenço ao Senhor. Tem muita gente que fala assim, o corpo é meu. O corpo é meu, eu faço do meu corpo com o que eu quero. Maravilha. O crente de verdade, o crente que conhece a Escritura, ele fala assim, os meus bens, o que eu tenho, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. O crente, ele diz assim, essas 24 horas, esse tempo, essa rotina, não é minha, ela pertence ao Senhor. Eu não trabalho demasiadamente, eu não descanso demasiadamente, eu não me divirto demasiadamente, eu não sou um crente demasiadamente, eu não vivo segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira dentro da igreja para dizer que eu sou crente. O tempo tem que ser administrado de forma correta. O crente fala assim, o tempo da minha vida, os meus dias de vida, as minhas 24 horas, a minha profissão, a minha família, os meus estudos, as minhas obrigações, pertencem ao Senhor. Então eu vou tentar administrá-los da melhor forma possível. E por mais que as atividades dos dias a dia tomem conta de parte significativa da vida dessas pessoas, eles sempre dedicarão ao auxílio dos santos. O crente é muito corrido, nossa vida é muito corrida, mas sempre tem tempo de estender a mão para quem precisa. Nós temos uma categoria de crentes, irmãos, que cresce numa velocidade absurda, muito grande. E aqueles que falam assim, a minha vida é muito importante, pastor. Eu sou uma pessoa muito importante. Acabou. A pessoa que pensa isso, ele já não é crente. Eu sou importante, pastor. As minhas palavras, os meus pensamentos, o que eu faço tem importância. Eu tenho que ser respeitado. A minha vida vale muito. Os meus bens, olha o que diz essa categoria de crentes. Os meus bens foram todos conquistados por mim. Fui eu. Foi a força dos meus braços. Eu conquistei tudo. Sou eu, é meu. Eu conquistei. O Senhor, que Senhor? Fui eu. Tudo que eu tenho aqui é meu. O tempo deles deve ser muito bem aproveitado. O descanso sempre é em segundo lugar, porque o primeiro é o trabalho, porque eles têm que continuar conquistando tudo. Aí depois vem o descanso, os passeios, os divertimentos. Afinal, a vida passa. A vida é só uma. Já ouviu esse ditado? A vida é só uma, eu tenho que aproveitar. Hoje é domingo.
Será que eu vou para a igreja hoje? Não tem como cumprir o versículo 13, irmãos. Tem como. Percebe como é difícil? Eu tenho visto na igreja evangélica de hoje, irmãos, muita injustiça, muita coisa suja, muita mentira, de pessoas que se dizem autoridade. Sabe por quê? Estrutura. Isso aqui, ó. Eu tenho que zelar disso aqui, ó. Eu tenho que zelar disso aqui, ó. Eu tenho que zelar dessa roupa. Eu tenho que zelar dos instrumentos, do nome da igreja. Eu tenho que zelar. Estão atropelando pessoas. Arrebentando com famílias, destruindo tudo. Sabe por que tem que zelar isso aqui, ó? Tem nome isso aqui, tem igreja, tem nome. Eu tenho um nome para zelar. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Semelhante àquelas pessoas, eu tenho um sobrenome, eu sou do sobrenome fulano de tal. Meu pai é da família dos fulanos de tal. Eu sou fulano de tal. Grandes coisas. Babilônia foi algo. Encontrem Babilônia hoje. Encontrem. Nabucodonosor foi alguém. Encontre os ossos dele hoje. Só Cristo. Só Cristo. Só Cristo. Só Cristo. O resto é esterco. É só Cristo. Se você se apegar a qualquer uma dessas coisas, você vai morrer. Vai morrer igual um caranguejo, igual um sapo. Você vai ser cozinhado aos poucos e você não vai perceber. Lembrem-se, somos necessitados, precisando de ajuda. E podemos ajudar irmãos em Cristo. E o nosso papel é estender a mão para irmãos em Cristo. Como consequência, estender a mão para o mundo inteiro. Permitam-me dar um exemplo para vocês. Estou terminando. Fundação Labri. Os irmãos conhecem? Fundação Labri. E eu descobri esses dias que tem unidades da Fundação Labri aqui no Brasil. Até incentivo os irmãos que quiserem procurar, saber se podemos ajudar de alguma forma, entenderem se realmente permanecem, né, fiéis. Eu não conheço assim como é que está o desenvolvimento, mas vi. Fundação Labri, o que é a Fundação Labri? Eu vou ler o que eu peguei no site, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho do que eu estou continuando falando sobre assistência. E aqui eu já não estou mais na assistência de ser hospitaleiro, estou falando da assistência geral. A Fundação Labri, o primeiro Labri, eu abro aspas porque estava lá no site deles, termo francês que significa abrigo, foi fundado nos Alpes suíços em 1955 por Francis e Edith Schaeffer, quando eles começaram a abrir sua casa para receber estudantes em busca de respostas às suas perguntas sobre Deus, o mundo e suas vidas pessoais. Schaeffer, quem está um pouco mais atualizado dentro da teologia, foi um grande servo do Senhor, um homem que influenciou uma geração inteira. Ele abriu a porta da sua casa junto com a sua esposa para que pudesse responder biblicamente às dúvidas, às necessidades, às debilidades de jovens que tinham sobre a vida, sobre Deus, sobre a existência. Ele abriu a sua casa para isso. A partir daí foram fundadas comunidades Labri na Inglaterra, na Holanda, Suíça, América, Canadá e até na Coreia. Acredito que seja a Coreia do Sul. Agora, olha o que é interessante aqui, irmãos. Prestem atenção, porque eu falei o nome do Francis Schaeffer. E realmente ele era o expoente, com certeza. Mas Edith Schaeffer, sua esposa, quem não leu e tem oportunidade, compre o livro É o que é uma família. Ela tem outros livros, mas esse livro é fenomenal. É fenomenal, é um instrumento de Deus para a igreja no dia de hoje. O que Edith Schaeffer fazia, a esposa?
ela criou uma cultura de hospitalidade. O que era essa cultura de hospitalidade? Ela preparava refeições com beleza e cuidado e ensinava que isso deveria ser feito pelas pessoas que iam ali. E ela forjou homens e mulheres jovens a cuidar das suas casas. Ela fez mais. Ela ensinava que o ambiente importa para acolher pessoas feridas. E não importava quais eram as feridas. Ela recebia, tratava, cuidava, ensinava e dava oportunidade para a pessoa ir embora. Por último, viu cada visitante como alguém que precisava ser amado e ouvido. Com certeza, Schaeffer, o Francis, ele era aquele que fazia parte da palavra, né? Aquele que ensinava, e ela abarcava as demais pessoas. E como, permitam-me usar essa figura de linguagem, não é jocosa, como uma galinha coloca os pintinhos ali embaixo das suas asas, ela colocava aqueles jovens ali debaixo e ensinava o que era cuidar de uma casa, ser uma boa mulher, ser uma boa pessoa prendada, e curava as pessoas através da palavra. Essa mulher nasceu na China, a Edith Schaeffer, nasceu na China, filha de missionários, e viveu a vida dela, viveu nesse mundo para cuidar dos pequeninos do Senhor. Morreu, se não me engano, 90 e poucos anos, ou 93, ou 98, alguma coisa assim. Ela morreu após a morte do esposo. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Lembrem-se disso. Prestem atenção, lembrem-se disso. Existem muitos irmãos na fé que precisam ser ajudados. Ajudem, estendam as mãos. Eu quero fechar o sermão de hoje com 3 aplicações. A primeira aplicação é essa: entender as necessidades dos santos é pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Como é que eu sei, pastor, a necessidade dos santos que estão ao meu redor? Eu sei a partir do momento que eu estou em oração. Não existe ninguém melhor que possa me esclarecer a necessidade dos meus irmãos do que o pai dele, do que o Senhor dele, do que o pastor dele. Por isso, para que eu possa entender a necessidade de um irmão da igreja, ou de irmãos da igreja, ou de irmãos em qualquer outro local, eu tenho que ser um crente que ore, um crente de oração. Quando eu vejo Paulo instruindo aqui, compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade, quando você olha para essa realidade de 500 anos do Império Romano, ali naquele local, você fala, caramba, daquela cidade, né, como é que ela se desenvolvia ali, como é que ela estava ali. Homem de oração. Voltemos às práticas da oração, irmãos. Oremos. Levanta cedinho, levanta 5 minutinhos, 10 minutinhos mais cedo. Permitam-me ser pudico aqui. Orem. Senhor, abençoa meus irmãos. Abençoa meus irmãos ali da igreja. Abençoa os crentes que estão não sei aonde. Orem, irmãos. Senhor, me dá graça para que eu possa ser útil a Ti, Senhor, a estender as mãos para os meus irmãos. Para que a igreja continue firme, para que haja, meu Deus, abrigo, para que haja, Senhor, portas abertas para os crentes. Para que hajam conselheiros, para que hajam pregadores, para que hajam mulheres semelhantes a Edith, que cure. Quem lembra de Metiolate? Metiolate na década de 90. Era bom, né? Quem passava Metiolate, né, Monique, sabia o que era um Metiolate. Também, né? Eu imagino. Eu só vou lembrar da década de 90. Oremos, irmãos, oremos. Eu não sei, irmãos. A gente não pode ajudar tudo. Nós não damos conta de ajudar tudo. Mas ore a Deus para pedir que Ele te aponte quais são as maiores necessidades. A segunda aplicação desse texto, irmãos, é essa. Prestem atenção. Entender a necessidade dos santos é saber que eu também sou um santo necessitado. Aqui não tem super-homem, irmãos. Aqui não tem Mulher Maravilha. Todo mundo aqui está no mesmo barco.
Pecadores miseráveis, totalmente necessitados da graça de Cristo. Oh, irmãos, eu gosto muito quando o Kelly usa essa expressão de Colossenses 2. Graças a Deus, até hoje nós não estamos escravizando ninguém. Mas, irmãos, tem muita gente escrava, irmãos. Irmãos, tem gente na igreja que como foi ensinado hoje na escola bíblica, é o anticristo, irmãos. A igreja evangélica está cheia de anticristo. Eles que mandam, eles que fazem, a palavra deles é a palavra final. São eles que fazem tudo. Irmãos, isso é mentira, irmãos. Pelo amor de Deus. É outro ser humano cheio de necessidade, pecador, finito, falho, fraco, mortal, que daqui uns dias vai para a cova. E tem gente ajoelhando para essas pessoas, irmãos, crentes. Irmãos, aonde nós vamos chegar, irmãos? Ai, é o fulano que falou, que seja o Papa, não tem valor nenhum. É mais um comedor de feijão, mais um necessitado. Se você escavar aquele coração, você vai ver tanta mazela, tanta mentira, tanta podridão, tanto morticínio, que você vai entender por que esses homens agem desse jeito. Terríveis. Mas é porque eles têm que fugir da verdade deles. Vai lá para a casa deles em tempos idos, vai ver como é que era o relacionamento deles com os pais deles. Eles só estão replicando. Monstros, escravizando crentes desapercebidos da palavra. Se apeguem à palavra que vocês nunca serão escravos de ninguém. Nunca serão escravos de ninguém. E por último, meus irmãos, pedir a Deus iluminação para entender no que posso ajudar os santos. Nós não estamos aqui para ficarmos ricos. Nós não estamos aqui para sermos felizes, prósperos, festas. Nós estamos aqui, como diz o catecismo na primeira pergunta, né? Qual é a função principal, né, do homem? Honrar a Deus, gozá-lo e se alegrar nele, né? A função da igreja, queridos, glorificar o Senhor, estender as mãos para os necessitados. Ore a Deus, todos nós, todos, cada um aqui tem sua necessidade macro. O Senhor Deus vai trazer ao coração. Deixa eu trazer um exemplo. Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu recebi um valor, estou trazendo aqui. Eu não sei quem precisa, o senhor é pastor da igreja, está como pastor da igreja, toma aqui quem o senhor achar por bem. Uma pessoa chegou para mim e falou das debilidades que estavam. Precisava. Percebe? Deus nunca coloca um caminho na frente que você não vai poder percorrer. E Deus nunca tira de você aquilo que alguém não pode preencher. Seja sensível. Seja sensível. Conheça cada dia mais a palavra de Deus. Fale cada dia mais com o Senhor Deus e peça para que Ele te ilumine e te conduza. Sempre haverão pessoas que precisam de ajuda. E se você estiver precisando de ajuda, não seja bobo, irmãos. Perdoe-me, fala, mas não seja bobo. Vou ficar calado porque é vergonhoso. Não, irmãos. Procure o pastor, procure os irmãos que estão na liderança. Pastor, estou precisando de ajuda. Irmão, estou precisando de ajuda. Estenda as mãos. Daqui uns dias, nós vamos para um lugar que não haverão mais necessidades. Já. Daqui a pouco, todo mundo que está aqui vai morrer. Nós vamos para a glória. Mas enquanto estivermos aqui, vamos ter muitas necessidades. Que Deus ajude vocês, que Deus me ajude, e que Deus ajude os crentes que estão espalhados pela face da terra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, porque somos tão falhos.
somos tão necessitados. Perdoa-nos porque somos tão egoístas. Às vezes sabemos da necessidade verdadeira de pessoas e não queremos estender as mãos. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, nos ajuda a viver para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda não só essa igrejinha que está aqui, mas todos aqueles que confessaram o Senhor como Senhor e suficiente Salvador das suas vidas, para que eles possam, meu Deus, Te amar de todo o coração, para que eles não possam fugir das necessidades e debilidades dessa vida, mas que eles possam se apegar no Senhor, que é o sustento de todo crente desse mundo. Ajuda-nos a sermos crentes, cheios do Teu Espírito Santo, e que possamos cumprir a Tua palavra. No nome santo de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém.